Olá, sou o professor Samir. Iremos hoje estudar análise combinatória, certo? A finalidade aqui é resolver algumas questões referentes a essa matéria aqui. Algumas questões que eu escolhi, que é exatamente para a gente diferenciar um pouco as ferramentas que são usadas para resolver esse tipo de questões, certo? Que no caso a gente sabe que é permutação, arranjo e combinação. Então, cada questão que eu vou fazer aqui, a gente vai diferenciar o que é a que a gente vai usar em cada questão. Então, ó, na questão 1 diz assim, calcule quantas diagonais tem um heptágono. Então, vamos resolver essa questão aqui, sendo que o heptágono nada mais é do que essa figurinha aqui, formada por 7 vértices, e cada vértice desse poderá formar uma diagonalzinha aqui, ó. Por exemplo, esse vértice aqui, se eu for formar um segmento com esse outro aqui, forma essa diagonal. Então, perceba uma coisa, cada vértice desse, no caso aqui, forma uma diagonal aqui, poderá formar uma outra diagonal aqui, tá certo? Então, ó, no heptágono, cada vértice poderá sair desse vértice até 4 diagonais, certo? O que é diagonal? Lembrando, diagonal é o segmento formado por dois vértices não adjacentes, dois vértices não vizinhos. Por exemplo, esse aqui com esse aqui não forma diagonal. Isso aqui não é diagonal, não. Isso aqui é o lado do heptágono. Então, se eu chamar esse aqui, esse vértice aqui de A, e os demais, no caso de B, C, D, E, F e G, então, se eu for formar essa diagonal aqui, vou formar essa diagonal sendo que essa diagonal é formada pela escolha de dois vértices. Então, se eu for escolher primeiro o vértice A e depois o vértice D, será que forma a mesma diagonal que se eu fosse escolher o vértice D e depois o A? Claro que sim, né? Forma a mesma diagonal, não importa o vértice que eu escolho primeiro, se é o A ou se é o D. Ela vai formar a mesma diagonal. Então, veja uma coisa, o segmento AD é o mesmo que o segmento DA, tá certo? Então, nesse caso aqui, a ordem ela não importa, tá certo? Não importa na escolha do vértice, o segmento é o mesmo, tá certo? Então, sempre quando a ordem não importar, a gente vai usar a ideia da combinação, tá certo? Então, ó, sempre quando a ordem não importar, combinação. Nesse caso, por que não importa? Porque o segmento AD, formado por esses vértices aqui, é o mesmo que o segmento DA. Eu escolho o D, depois o A, forma o mesmo segmento, certo? Então, por isso que eu uso combinação. Então, já que é combinação, ó, a gente vai usar essa formulazinha aqui, combinação de N tomados P a P. Sendo que, no caso, o N aqui é o número de vértices, tá certo? No caso, 7. E o P nada mais é do que o número de vértices que eu posso formar o segmento, tá certo? No caso, eu preciso, para formar o segmento, eu preciso de dois vértices apenas. Então, por isso que é combinação de 7 tomado 2 a 2. Então, ó, se eu substituir o N por 7 e o P por 2 nessa forma, eu vou chegar a isso aqui. Fazendo essa continha aqui dentro do parênteses, dá o quê? 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial, tá certo? Então, no caso dessa formulazinha aqui, nessa continha aqui, eu posso simplificar o 7 fatorial, que vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Chegou no 5 fatorial, eu paro. Por quê? Porque eu tenho um 5 fatorial aqui. Então, eu posso simplificar esses dois aqui, tá certo? Então, isso aqui vai sumir na minha conta. Então, vai ficar 7 vezes 6 sobre 2 fatorial. 2 fatorial nada mais é do que 2 vezes 1. Então, resolvendo essa continha aqui, dá 7 vezes 6, 42, dividido por 2. No caso aqui embaixo é 2. Que dá quanto? Dá 21. Existe aqui 21 segmentos no heptágono. Então, o que é que acontece? Existe 21 segmentos no heptágono. Tá certo? Que eu posso formar dos 7 vértices, usando aí todos os meus vértices. Então, eu posso conseguir 21 segmentos. Só que tem um detalhe, nessa conta aqui, está incluso o número de lados, tá certo? Por quê? Porque nessa contagem eu também contei esse segmento aqui, esse aqui, tá certo? Então, para mim resolver essa questão aqui, a questão está pedindo quantas diagonais. Então,
eu preciso subtrair do número de lados essa conta aqui, esse número aqui todinho. Então eu tenho que tirar obrigatoriamente na minha contagem o número de lados. Que no caso, ó, o número de diagonais nada mais é do que o número de segmentos que eu consegui, no caso 21, menos o número de lados. Certo? Que no caso é 7, que é o heptágono. Então dá 14. Ou seja, eu tenho 14 diagonais no meu heptágono. Ok? Então, o heptágono possui 14 diagonais. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: de quantas maneiras podemos formar um grupo de 4 pessoas, onde temos 8 pessoas à disposição? Então, na escolha de grupos de 8 pessoas, eu quero escolher 4. Não importa a ordem, o grupo será o mesmo, tá certo? Então, ó, vamos resolver isso aqui. Na formação de um grupo, vemos que a ordem em que se escolhem as pessoas não muda o grupo, ou seja, o grupo será o mesmo. Então, vamos imaginar uma situação aqui em que eu tenho 8 pessoas, para você entender melhor. Maria, João, Pedro, Canindé, Chiquinha, Amanda, Chico e Odete. Vamos imaginar que dessas 8 pessoas eu quero formar um grupo de 4, sendo que eu escolho Maria, depois eu escolho Canindé, depois Chiquinha e Chico também, tá certo? Sendo nessa ordem, primeiro eu escolho Maria, depois Canindé, depois Chiquinha e depois Chico. Ou seja, formou um grupo. Mas será que esse grupo é o mesmo grupo que se eu fosse escolher Maria primeiro, só que depois eu escolho Chiquinha e depois Chico e por último Canindé? Então a gente vê aí que o grupo é o mesmo, não importa a ordem dessa escolha, o grupo será o mesmo. Então sempre que acontecer isso, a gente vai usar o quê? Combinação, já que é o mesmo grupo, então ó, combinação. Lembrando, combinação nada mais é do que n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Que no caso aqui, o n vai ser 8, que é o número de pessoas que eu tenho à minha disposição para escolher. Sendo que eu vou escolher 4, então P vai ser 4. O P é sempre menor do que o N, tá certo? Fazendo essa continha aqui, vai ficar 8 fatorial sobre 4 fatorial. 8 menos 4, entre parênteses aqui, dá para fazer. 8 menos 4 é 4. Então, ó, o que é que eu fiz aqui? 8 fatorial nada mais é do que 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial, dividido por, isso aqui vai dar 4 fatorial, como eu falei. Então, o que é que acontece? Eu posso cortar isso aqui, que vai sumir da minha conta. Então, veja que fazendo essas continhas aqui, 4 fatorial nada mais é do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu vou dividir por esse resultado, que no caso vai dar 70. Ou seja, eu tenho 70 grupos possíveis que eu posso formar dentre essas 4 pessoas, num grupo de 8. Tá certo? Então, ó, combinação. Questão 3. Usando os algarismos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, nesse caso, veja que esses 7 algarismos aqui, a partir deles eu quero formar números de 4 algarismos distintos. Essa palavra é importante. Então, ó, nesse caso aqui, eu poderia usar ou combinação ou arranjo. Qual dos dois eu devo usar? Será que é um? Será que é outro? Será que nenhum? Então, será que é permutação? Olha só, perceba uma coisa. Nesse caso aqui, como eu estou querendo formar números, certo? Formados por 4 algarismos, então a gente tem que usar o seguinte raciocínio. A ordem que se encontra os algarismos importa na formação dos números. Se eu mudo a ordem dos algarismos, o número formado será outro, tá certo? Então, observe uma coisa. Para me resolver esse tipo de questão aqui, devemos usar arranjo, tá certo? Porque se eu mudo a posição de 2 algarismos, então vai mudar o número formado. O número será completamente diferente. Então, por exemplo, um número que eu posso formar dentre esses 7 algarismos aqui é, por exemplo, eu peguei um, coloquei aqui o 2, o 5 e o 6, tá certo? Formando o número 1256.
Esse número aqui, por exemplo, eu pego esse 5, esse 6 aqui, então, o que é que acontece? Se eu troco de posição, esses dois números, o 5 vem para cá, o 6 para cá, vai mudar o número, vai ser uma coisa completamente diferente. Nesse caso aqui, o número formado será quem? 1265, que é totalmente diferente do 1256. Então, nesse caso aqui, a ordem em que se encontra o algarismo, ele importa, tá certo? Vai mudar completamente o número aqui. Então, por isso, eu vou usar arranjo, tá certo? Então, veja só, a ordem nesse caso importa, já que eu vou usar o arranjo, então, ó, vamos usar essa formulazinha aqui, tá certo? Arranjo de n tomados P a P será n fatorial sobre n menos P fatorial. Nesse caso aqui, como eu tenho 7 algarismos, que eu posso formar os meus números, então, n vai ser igual a 7. E P, o que é que vai ser P? Vai ser exatamente esse 4 aqui, P vai ser 4. Por quê? Porque desses 7 algarismos aqui, eu quero formar números com 4 algarismos distintos. Então, ó, substituindo, temos arranjo de 7 tomados 4 a 4. Então, no caso, vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial, que nesse caso, dentro do parênteses, vai ficar o quê? 3 fatorial, certo? Então, ó, como é que eu vou fazer essa continha aqui? Nada mais é do que simplificar. Como é que eu vou simplificar isso aqui sobre esse aqui? Ambos fatorial. O 7, eu posso escrever ele dessa forma aqui, certo? Até o 3 fatorial. Por quê? Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, eu posso simplesmente, ó, cancelar na minha continha, sobrando apenas 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que no caso aqui, ó, fazendo as contas, dá 840. Então, podemos formar 840 números com 4 algarismos distintos, usando esses algarismos aqui que a questão deu. Tá certo? Questão 4. Quantos anagramas podemos formar com a palavra bola, onde as letras O e L aparecem sempre juntas e em qualquer ordem? Essa questão a gente tem que ter cuidado exatamente com as condições em que aparece o problema. Tá certo? Se tiver alguma condição, nesse caso aqui, ó, as letras O e L devem aparecer juntas e em qualquer ordem. Então, a gente sempre tem que ter cuidado aqui. Então, vamos à questão. Como é que a gente vai resolver ela? Coloquei aqui um desenho de uma bola. No caso, a gente vai trabalhar com esse anagrama aqui. Então, ó, veja que, já obedecendo a condição, as letras O e L, elas aparecem sempre juntas. Então, você pode, no caso, considerar as letras O e L como se fosse uma letra só, tá certo? Então, por exemplo, se eu trocasse de posição junto com a troca seria o que? Já ia ficar B aqui, o A aqui e o O com L aqui, tá certo? O O e o L sempre vai ficar junto. Então, quando for fazer a troca aqui, tanto o O quanto o L vai ficar na mesma posição, sempre nessa troca, tá certo? Considera-se OL como se fosse uma letra só, uma só letra, pois elas permutam-se sempre juntas, como eu falei. Ok, gente? Então, alguns exemplos de anagramas que podemos formar com as letras O e L juntas, poderá ser, por exemplo, ó, bola, que é a palavra principal, mas, por exemplo, pode formar o A na frente com o B depois e, por fim, o O com L. Algumas palavras podemos formar, obedecendo a essa condição aqui, ó. O O e o L aparecem sempre juntas. Então, veja que as letras aqui estão sempre se permutando. Então, no caso, permutação, ok? Então, olha só, já que a gente está trabalhando com permutação, permutação de n é igual a n fatorial. Como, no caso, eu estou trabalhando com 3 letras, já que eu considero o O e o L como se fosse uma letra só, então a gente vai fazer esse cálculo aqui, tá certo? Que é igual exatamente a 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Mas o anagrama bola poderá ser escrito em um outro formato, tá certo? O L na frente do O, desse mesmo jeito, com o B na frente e o A no final. Por quê?
Porque aqui, ó, tem uma condição que diz que aparecem sempre juntas em qualquer ordem. Isso aqui é importante demais, em qualquer ordem. Esse anagrama aqui pode ser escrito assim também, ó, com o B na frente, o A no final, com o L na frente do O. Então veja que formou um outro anagrama diferente. Cada anagrama desse aqui, com O na frente do L, vai formar um outro anagrama bem parecido. Só que a diferença é que o L vai estar na frente agora e o O depois do L. Se eu tenho o A, o B, o O e o L, então isso aqui vai formar um outro anagrama, sendo que o A também, ó, na frente, o B também, e agora o L na frente do O. Cada palavra dessa aqui, com o O e o L, vai formar uma idêntica, só que o L na frente do O. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplica por 2. Sempre multiplica por 2. Então, nesse caso aqui, ó, o resultado, vou multiplicar por 2, que no caso vai dar 12. Tá certo? Então, eu tenho 12 anagramas que eu posso formar com as letras O e L, sendo que esses anagramas vão aparecer o O e o L sempre juntas em qualquer ordem. Quer ver? Ó? As palavras estão todas aqui, ó. Cada anagrama com seu respectivo outro anagrama, sendo que o L na frente do O. Temos, no caso, as 12 possíveis formações. O que é que eu fiz? 3 fatorial e no final eu multiplico por 2. Porque já que pode aparecer em qualquer ordem, cada palavrinha dessa com O na frente vai formar uma outra, sendo que o L na frente do O. Ok? Questão 5. Para acessar o Facebook, uma pessoa digita sua senha pessoal, formada por 4 letras distintas do nosso alfabeto, que no caso, o alfabeto, 26 letras, numa ordem pré-estabelecida. Certa vez essa pessoa esqueceu a respectiva senha, lembrando apenas que começava com S e terminava com O. Quantas senhas possíveis a pessoa pode usar para tentar acessar o Facebook? Então essa questão é uma questão bem parecida com outras aí que caem muito no vestibular. A gente vai perceber uma coisa, para a gente acessar o Facebook, no caso, esse site de relacionamento bastante usado entre os internautas, uma pessoa ela esqueceu da sua senha. Então esse espaçozinho aqui, tá certo? Onde ela coloca 4 dígitos. Desses 4 dígitos, o primeiro ela não sabe qual é. Exatamente, se esqueceu. A segunda letra é S, essa pessoa sabe. A terceira é O. E a quarta letra também ela se esqueceu. E quantas senhas possíveis essa pessoa pode tentar até acertar? Todas as senhas possíveis. São quantas que ele pode tentar? Então, essa é uma questão bem interessante, certo? No caso, a gente vai usar o alfabeto de 26 letras. Então, observe uma coisa. A ordem em que aparecem as letras interfere na senha. Se eu mudo a letra S de posição com a letra O, se eu mudo essas duas letrinhas aqui, vai formar uma outra senha completamente diferente. Tá certo? E quando eu aperto aqui para entrar, olha o que acontece. Aparece exatamente essa mensagem. Digite sua senha novamente. Então veja que a ordem que se encontra as letras aqui para entrar na senha no Facebook, isso influi muito. Então, se importa a ordem, usa-se arranjo. Vamos voltar aqui a senha correta. Veja que eu tenho 26 letras no nosso alfabeto. Dessas 26 letras eu vou colocar 2 aqui. Mas tem um detalhe, tanto a letra S quanto a letra O, no caso, elas não vão ser mais usadas, já que as letras aqui são distintas na senha. Então veja, eu tenho 24 letras para 2 espaçozinhos aqui. Então, como a ordem importa, a gente vai usar arranjo exatamente dessas 24 letras, sendo que eu só posso usar 2 aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Então, 24 letras para 2 espaços. Arranjo. Então vamos lá. Arranjo 24 tomado 2 a 2, nada mais é do que 24 fatorial sobre 24 menos 2, entre parênteses, fatorial.
Dentro do parênteses, ó, 22. Então, 24 fatorial sobre 22 fatorial nada mais é do que 24 vezes 23 vezes 22 fatorial. Isso aqui é a forma melhor de simplificar. Chegou no 22 eu paro, exatamente para cortar, ó, que no caso vai ficar 24 vezes 23. Fazendo essa conta aqui, 552 tentativas para ter certeza que acertará a senha, essa pessoa. E com duas letrinhas, olha só o número grande, ó, 552 tentativas no máximo que essa pessoa deverá fazer para acertar a senha. Ela pode acertar de primeira, né? Mas, no caso, são 552 combinações diferentes. Então veja só, essa questão também ela pode ser usada usando o princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo, que no caso eu tenho 24 possibilidades para esse espaço aqui, não é isso? Então, ó, 24 letrinhas eu posso colocar aqui, mas se eu coloco a letra A, por exemplo, eu já não posso colocar a letra A mais aqui não. Então, nesse espaço aqui, 23 possibilidades eu posso colocar aqui. Usando o princípio multiplicativo, dá exatamente 552 possibilidades também. Espero ter ajudado vocês.